O tema da mensagem de hoje é descansar em Deus. Acompanhe comigo no quadro, Hebreus capítulo 4, versículo 1 diz assim: visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, temamos que algum de vocês pense que não tenha falhado. Pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Mas a mensagem que eles ouviram de nada lhe valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Pois nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso, conforme Deus disse: assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Embora suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo, pois em certo lugar ele falou sobre o sétimo dia nessas palavras: no sétimo dia Deus descansou de toda a obra que realizara. Praticamente toda a palavra de Deus, amado, o Senhor diz que nós não devemos ter medo de nada. Deus disse a Josué, depois que Moisés morreu, ele disse assim: seja forte e corajoso, não temais a nada. A gente sabe que os inimigos de Israel se levantavam, mas toda vez que ele se levantava contra Israel, a ordem do Senhor era dizer: não temas, porque eu sou contigo. A melhor coisa, amado, é quando nós temos uma palavra rema de alguém que realmente é superior a nós. Quando a criança estava com algum tipo de medo, a mãe ou o pai abraçava e falava assim: fique em paz, mamãe está aqui, o papai está aqui. E a gente sentia uma determinada segurança. Hoje nós conhecemos um Deus que é soberano. E Ele te diz o seguinte: você não precisa ter medo de absolutamente nada, porque eu comecei uma obra na tua vida e vou concluí-la. É engraçado que Jesus ele fala a respeito disso também para os seus discípulos. Todavia em Hebreus a Bíblia diz que nós devemos ter medo sim, de uma única coisa. Sabe do que a Bíblia diz que nós devemos ter medo? De não entrarmos no descanso de Deus. Quando nós não entramos no descanso de Deus, nós partimos para a justiça própria. Imaginamos que nós iremos fazer ou receber algo do que plantamos ou que talvez estamos colhendo. E a Bíblia ainda nos diz mais, ela diz que nós devemos nos esforçar para entrar nesse descanso pela fé. Entrar no descanso, amado, é quando você entende que nada é por você, que nada é a partir de você, mas que tudo é a partir dele. Entrar no descanso é ter a certeza que você falou com Ele e que Ele vai concluir esta obra. É engraçado que, por muitas vezes, nós imaginamos que devemos fazer algo por merecer. E a Bíblia diz que nós não merecemos, mas Ele já nos abençoou. Olha o que diz o Salmo 91, versículo 1. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, descansará. Pode dizer ao Senhor: tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sobre as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voe de dia, nem a peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. É engraçado, amado, que nós entendemos que o salmista, quando escreve o Salmo 91, ele deixa bem claro que um homem que está no descanso, ele vale mais do que 11.000 homens. Como assim, pastor? Ele é muito claro quando ele diz: 1000 cairá ao teu lado, 10.000 também cairá do outro, mas você não será atingido. Para que alguma coisa aconteça a você, quando você está no descanso, confiando no Senhor, precisa acontecer com 11.000 na tua frente, para daí então chegar a tua vez. Mas quando for chegar a tua vez, Deus zera tudo e começa tudo de novo. O Senhor tem prazer em nos abençoar, pois Ele diz assim, o salmista diz: 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Nesse salmo nós encontramos várias promessas de Deus. E o mais importante de tudo é a maneira que a gente percebe no versículo 1. Versículo 1 diz assim: aquele que habita, aquele que faz morada, aquele que se esconde no abrigo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, descansará. Você sabe o que quer dizer descanso na Bíblia? Tem tudo a ver com confiança. Você só pode descansar se você ter confiança aonde você está.
Alguém chega para você, está muito cansado, fala, olha, aqui está a cama, né? Preparei tudo, fica aqui no meu quarto, entra, deita, descansa, porque depois que você tirar uma noite de cochilo, algumas horas de cochilo, você vai ter o revigor de novo. Você não consegue entrar num lugar que você não tem descanso, que você não confie, que você tenha medo. Você não consegue ficar no lugar em descanso se aquilo não te traz segurança. E o salmista diz assim, se eu estou no abrigo que é Deus, se eu estou à sombra daquele que é onipotente, estar à sombra quer dizer aquele que está ao lado, aquele que está sempre junto. Não é você que vai estar ao lado de Deus, mas Ele estará do teu lado em todo o tempo. É engraçado, amado, que quando nós começamos a perceber isso, parece que não encaixa com o nosso dia a dia. Pastor, então eu não preciso ter medo de nada, eu não preciso fazer absolutamente nada. Por incrível que pareça, não. Porque tudo Ele já fez por você. Em outras palavras, quem vai desfrutar das promessas desse salmo? O salmista Davi diz, somente aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo. O que é habitar no esconderijo do Altíssimo? É se esconder em Deus, é colocar Deus acima de todas as coisas, é confiar nele, sabe? Os que se apoderam e descansam da sombra do Onipotente, do Todo-Poderoso, é saber que nada vai acontecer de ruim, porque Ele está no controle. Sabe, irmão? É por isso que um dos trabalhos mais árduos de Satanás é tirar você dessa posição, da posição de descanso. Ele diz assim, você não precisa se preocupar com nada, porque tudo Ele já fez. Tudo Ele já providenciou. É como que você ouvir alguém, quando se preparar para fazer alguma coisa, alguém te dizer assim, fique em paz, porque fulano já fez isso por você. Às vezes nós ficamos surpreendidos, porque imaginamos que não merecemos, e por conta disso imaginamos que Deus não irá fazer. Ele usa pelo menos 3 estratégias. A primeira delas chama-se acusação. Primeiro, acusação. Toda religião, amado, ela é baseada num princípio. Eu quero te dizer que ser cristão não é ter uma religião de crente. Religião não tem nada a ver conosco. Toda religião, ela tem uma base e um princípio que diz assim, se eu me comporto bem, eu sou abençoado. Porém, se eu me comporto mal, eu sou amaldiçoado. Isso é o princípio de qualquer religião. Seja budista, seja espírita, seja católico, seja qualquer situação. Agora, a palavra de Deus diz que, diante desse pensamento religioso, a conclusão que nós chegamos é que tem alguma coisa de ruim em nós. Quantas vezes talvez você parou e pensou dizendo assim, olha, se eu não estou conseguindo é porque eu fiz alguma coisa errada. Eu não orei direito, eu quebrei o meu jejum, era para mim fazer de maneira X, eu fiz de maneira Y. E aí, consequentemente, eu estou vivendo esse momento difícil. Isso é uma mentira do diabo. Porque quando ele disse lá na cruz, tetelestai, ele disse o seguinte, está consumado, você não precisa fazer mais nada. E ele ainda disse ao Pai, Pai, guarda eles para mim até o dia que eu possa voltar e buscá-lo. Você está sendo guardado pelo Senhor. Existem coisas que acontecem na sua vida que são consequências de outras. Mas não há uma condenação, nem um castigo para a tua vida. Sabe? Entenda que cristão nenhum jamais deveria aceitar algum tipo de acusação, algum tipo de condenação. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação. Se você realmente nasceu de novo, se você aceitou Jesus de todo o coração, não é mais você que vive, é Cristo que vive em você. É engraçado, amado, que algumas pessoas têm dúvidas sobre salvação, porque imaginam assim, mas será que eu sou salvo? Se não houve uma conversão genuína, se não houve uma conversão de realmente entender o propósito de Deus, não importa aonde você falhou, aonde você caiu, aonde você errou, você é filho e não existe ex-filho. Porque quando nós aceitamos a acusação, nós temos a tendência de interpretar a circunstância como se fosse juízo de Deus. Quando eu entendo que se eu estou colhendo alguma coisa ruim, e eu aceito isso, eu estou imaginando, diretamente ou indiretamente,
que eu estou no juízo de Deus. Tem pessoas que quando passa algum momento difícil falam, já sei, foi aquilo lá que eu não fiz. Não fui para a célula ontem, nossa, Deus está me castigando. Que Deus é esse que você serve? Porque você deixou de fazer o A, B ou o C, porque você deixou de ajudar alguém, porque você talvez foi, corrupto em algum momento, porque em algum momento você chutou o pau da barraca, agora vem condenação sobre a tua vida. Existem coisas, amado, que nós perdemos a paz no nosso coração, porque imaginamos que devemos aceitar qualquer tipo de condenação. No capítulo 27 e 28 do livro de Atos, nós encontramos uma parte difícil da história de Paulo. Paulo, ele foi caluniado em Jerusalém, ele apanhou por uma quantidade de judeus, ele foi preso, e enquanto ele viajava para ser julgado em Roma, o navio que ele estava naufragou. Qualquer pessoa deveria entender, poxa, ou eu levantei com o pé esquerdo, ou Deus está me castigando por todas as coisas erradas que eu fiz, e agora ele juntou tudo e o pau está descendo. Mas Paulo, ele sabia que a obra que o Senhor começou na vida dele, teria que concluí-la. E aí quando ele chega nesse determinado local, uma cobra venenosa morde a sua mão. Atos 28:3 diz assim: Paulo ajuntou um monte de gravetos, quando os colocava no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns para os outros, certamente este homem é assassino, pois tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. A situação estava tão difícil que os bárbaros da época, da ilha de Malta, acharam que Paulo era um assassino. Como de fato, Paulo, antes da sua conversão, ele foi um assassino, ele realmente matou muitos judeus, muitos homens de Deus, e que esses homens imaginavam que Paulo estava colhendo tudo aquilo, sabe? Mas Paulo permaneceu, porque ele não aceitou a acusação. Amado, é muito fácil alguém te acusar usando o nome de Deus. É muito fácil alguém te acusar usando o nome do Espírito Santo. E quando isso acontece, a nossa tendência é ficar triste, é ficar abatido. Mas a Bíblia diz assim, não devemos aceitar esse tipo de situação. Sabe por quê? Porque aquele que começou a boa obra, ele é fiel para concluí-la. Deus sabe o momento que você ia errar, o momento que você ia cair, o momento que você ia pecar, e mesmo assim, Ele te escolheu. Mesmo assim, Ele te amou. Sabe? Então quer dizer que Paulo aceitou a situação? De jeito nenhum. Ele continuou. Olha o que diz Atos 28:5. Mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum. Eles, porém, esperavam que ele começasse a inchar, ou que caísse morto de repente. Mas, tendo esperado muito tempo e vendo que nada de estranho lhe sucedia, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um Deus. Ou seja, Paulo continua em paz no descanso de Deus. Imagine você, se você está saindo para fazer alguma obra para o Senhor, e junta um monte de gente lá do teu bairro e te dá uma surra. E aí você pega um ônibus no meio do caminho, o ônibus bate e o único que ficou machucado é você. Você vai para o hospital, chegando lá, ninguém te atende. O que você pode imaginar? Meu Deus, o que está acontecendo comigo? Tudo dando errado? Paulo, ele tinha uma certeza que todo o trajeto que ele estava fazendo, Deus estava no negócio. E que ele precisava tão somente confiar no Senhor. Eu quero te dizer, meu irmão, que nem sempre são flores. Que todos os seus planos e projetos que você, começou a colocar em prática, até mesmo aqueles que você nem imaginava, Deus está no controle de todas as coisas. Aparentemente parece que nada vai acontecer. Sabe o que aconteceu com Paulo? Aqueles homens imaginaram que, já que ele não era o assassino, estava sendo castigado, então ele só poderia ser um Deus. E Paulo não aceitou nenhuma dessas situações. Pelo contrário, Paulo começou então a orar por eles e liberar cura. Muitas vezes quando nós somos confrontados com algum tipo de verdade, a nossa tendência é desanimar, a nossa tendência é ficar caído, a nossa tendência é ficar prostrado. Então o Senhor te trouxe aqui nesta noite para te dizer, é tempo de se erguer. Porque o que eu quero fazer na tua vida, nem você pode parar. A única coisa que nós paralisamos é quando nós não queremos fazer. Devido ao livre-arbítrio, nós temos o livre-arbítrio de ir, de vir, de fazer ou não fazer. Mas Deus é um Deus paciente.
Em algum momento isso vai acontecer. Eu lembro da história de Jonas. Jonas tinha um trabalho. A única função pelo qual ele foi chamado era para a cidade de Nínive. Anunciar que se aquele povo não se convertesse, não se arrependesse, haveria uma destruição em massa. Ele sai, você conhece a história, ele pega um navio, né? E vai para um outro lugar. Às vezes nós queremos fugir da presença de Deus, ou fugir de alguma responsabilidade que Ele nos deu. Mas o Senhor, Ele é muito claro e muito objetivo naquilo que Ele quer. Talvez o processo na sua vida vai retardar mais 1 ano, mais 5 anos, mais 10 anos, mais 20 anos. Mas o dia que Ele falar, chega, você vai ter que retornar. Porque a obra que eu comecei, eu vou terminar. Irmão, não tem por onde fugir. Só que Deus faz isso em amor. Talvez se fosse eu Deus, ou fosse você um Deus, a gente já teria cortado esse mal pela raiz. Mas o Senhor, Ele nos ama tanto, que Ele espera você se posicionar. Já pensou se você passasse por um dia mal como Paulo? Qual seria o seu pensamento? Devemos entender que a circunstância não determina o amor do Senhor pela tua vida. Não é a circunstância ruim que eu estou passando que tem a ver com que o Senhor me ama ou com que o Senhor me castiga. Romanos 5:8 diz assim: mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Por mais que a situação esteja difícil na tua casa, no teu trabalho, no teu ministério, sabe? Nós devemos erguer a nossa voz e declarar: eu sou amado de Deus e no final de tudo vai cooperar para o meu bem. Sabe, irmãos, o Senhor te ama. Talvez você fale: pastor, você vem com esse papinho que Deus me ama, mas eu estou passando por algumas situações, algumas coisas precisam mudar e eu não estou vendo mudança. Então, porque você não deixou Ele fazer. Até então, você está fazendo. É você que decide, é você que toma as decisões, é você que vai, é você que volta. E por muitas vezes nós não perguntamos se essa é a vontade dEle. Porque o dia que você começar a andar no centro da vontade dEle, todas as coisas fluirão como um rio de águas correntes e que nunca para dia e noite. A segunda estratégia que o inimigo usa para roubar a nossa paz é o medo. Que medo é esse? É o medo de não dar certo. É o medo de que as coisas não vão acontecer. É o medo de você tomar uma decisão errada e colher as consequências. Infelizmente, a maioria das pessoas, mesmo no mundo cristão, no mundo gospel, tem medo de tomar uma decisão, porque ele imagina assim: se eu tomo uma decisão errada, depois vai ter uma consequência muito maior. Porque nós ainda estamos com o nosso pensamento naquilo: se você plantou errado, você vai colher errado. Se você fez uma escolha errada, Deus vai te castigar. Se você fez alguma coisa boa, você vai ter o bem. Mas se você fez alguma coisa mal, você vai ter o mal. Saiba que nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Amém? Então, meu irmão, é o medo que algumas pessoas têm de sair do centro da vontade de Deus. Tem gente que quando tem uma obra a ser realizada pelo Senhor através da tua vida, o medo de você não conseguir fazer te paralisa. Dizendo: não, pastor, eu prefiro entregar, como o pastor Denis Júnior ministrou ontem do talento, eu prefiro enterrar um talento, do que lá na frente eu fazer alguma coisa, visto que o Senhor é um Deus carrasco, é um Deus duro, é um Deus que quer colher aonde não plantou. Olha a situação que essa pessoa disse do Senhor. Quantas vezes nós imaginamos que o Senhor, sabe, vai me castigar porque eu comecei a fazer alguma coisa e não deu certo. Então antes que isso aconteça, eu vou me proteger, eu não vou fazer. Porque aí fica mais fácil, aí não tem condenação. Isso é uma mentira do diabo. Entretanto, amado, no Salmo 23 nós aprendemos um princípio precioso. Salmo 23 diz assim: o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Em verdes pastagem me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Restaura meu vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam ou me protegem. Até o versículo 3 aqui, amado, sabe, perceba que Deus é quem está levando o salmista para as águas de descanso.
Até o versículo 3, é Deus que está conduzindo Davi para as águas, para o pasto verdejante e pela vereda da justiça. Mas o versículo 4 é o salmista que vai e não é Deus quem leva. A Bíblia diz: ainda que eu ande, ainda que eu ande, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. Esse é o descanso que nós devemos andar. Ainda que eu estiver fazendo alguma coisa errada, ainda que na minha revolta eu estou fazendo uma coisa muito chata, muito feia, muito ruim, Ele pode até não aceitar, mas Ele não vai deixar você sozinho. Sabe, irmãos? A vontade do Senhor é sempre levar você para pastos verdejantes, para águas de descanso. Sabe por quê? Porque Ele te escolheu. Ainda que eventualmente nós poderíamos ir para o vale da sombra da morte. A Bíblia diz que o vale da sombra da morte era um lugar separado, era como se fosse um campo minado. Todos aqueles que passavam pelo vale da sombra da morte não tinham retorno. Eram pessoas condenadas, eram pessoas que realmente iam e não tinham volta. Como aqueles que Hitler por um tempo cometeu grandes assassinatos, era conhecido também como vale da sombra da morte. E o salmista diz: ainda que eu ande, aí já não é Deus que está levando, é Ele que está caminhando, pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo, ainda que eu ande. E o melhor de tudo é que no final, no versículo 4, ele diz assim: não temereis mal nenhum, porque estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. É por isso, amado, que nós devemos entender que ainda que você estiver caminhando por caminhos tortuosos, errados, difíceis, Ele vai aguardar você retomar. Eu quero declarar nesta noite, Deus está começando um novo tempo em nossas vidas. Não pense você que por algumas coisas que não tem dado certo, que o Senhor tem te castigado. Pelo contrário. Nós não sabemos o que é castigo do Senhor. Apocalipse fala do castigo de Deus, mas não é para nós. Apocalipse fala da destruição, da morte, que as pessoas vão desejar morrer e não vão conseguir. Mas isso não é para nós como igreja. Sabe? Por mais que você tome decisões erradas na sua vida, você não precisa ter medo, porque mesmo assim, Deus estará contigo. Você acha que eu como pastor, em nenhum momento, eu tomei algumas decisões erradas? Ah, eu acredito que não, pastor. Você é pastor, mas antes de ser pastor eu sou um homem como qualquer um outro. Às vezes nós somos cobrados demais, sabe? Não deveríamos cometer algumas situações, mas o Senhor é aquele que sempre nos diz: fique em paz, entre no meu descanso. É claro que aquilo que nós fazemos de errado, que não deveria fazer, iremos passar pela vereda da justiça. Mas a vereda da justiça que o Senhor diz aqui, a justiça de Deus, e a justiça de Deus não tem condenação. Amém, irmãos? E por fim, a terceira estratégia do diabo para roubar o nosso descanso e paz é através da ansiedade. Terceiro, ansiedade. Acompanhe no quadro. De acordo com o dicionário, ansiedade é um estado psíquico de apreensão ou medo provocado pela antecipação de uma situação desagradável ou perigosa. Ansiedade é quando você fica apreensivo, sabe? Pela antecipação de uma situação que ainda nem aconteceu. E quando nós estamos ansiosos, nós imaginamos como vai ser. Tem pessoas que não comem, perde noite de sono, e rola de um lado e rola do outro, e fica preocupado. O Senhor diz: nós não devemos andar assim, ansiosos pelo que há de comer ou que há de vestir. Traduzindo para a nossa linguagem, ansiedade nada mais é do que uma preocupação exagerada com o que pode acontecer amanhã. Tem pessoas que são tão ansiosas que se for fazer uma viagem daqui a um mês, só não pode contar para ela, porque se contar ela fica um mês ansiosa. Alguns comem a unha, outros perdem o humor, por incrível que pareça.
E a ansiedade é uma coisa tão ruim, porque quando você se depara com um problema, você fala, meu Deus, por que eu fiquei tão ansioso? Se a coisa nem era tudo isso. Essa é uma forma que o diabo tem de roubar o nosso descanso em Deus. Primeiro com acusação, segundo com medo, e terceiro agora com ansiedade. Quando você fica ansioso, você não consegue enxergar um palmo à sua frente, porque tudo gira em torno da ansiedade. Sabe, você fica preocupado com o dia de amanhã. Acompanhe no quadro. Meu Deus do céu, será que amanhã eu vou ter trabalho para pagar minhas contas? Será que amanhã eu vou conseguir alguém para cuidar dos meus filhos? Será que amanhã eu vou ter saúde para fazer o que tenho que fazer? Pessoas assim não conseguem viver no descanso. Uma pessoa assim, amado, ela está sujeita a um derrame ou a um infarto fulminante. Porque o corpo não resiste a essa pressão. O Senhor não nos criou para ser pressionado desta forma. O Senhor nos criou para viver o descanso de Deus. E não para ficar cheio de preocupação. Olha o que diz Mateus 6:25. Portanto lhe digo, não se preocupe com as suas próprias vidas, tanto ao que comer ou beber, nem com os seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Portanto eu lhe digo, não se preocupe com as suas próprias vidas, quanto ao que comer e beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? 1 Pedro diz, lançai sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele tem cuidado de vocês. Pedro, quando ele fala isso, eu imagino que, no livro de Pedro, para ser relatado isso, Pedro estava falando de uma coisa que ele viveu na sua pele. O discípulo mais ansioso que Jesus tinha era Pedro. Porque Pedro achava que ele só conseguiria alguma coisa pela força do teu trabalho, pela força do teu braço. Você pode perceber que ele era tão ansioso que quando Jesus foi fazer o lava-pés, ele já disse logo, não, o meu pé não vai lavar. Quando Jesus estava no Getsemane, que estava sendo preso, ele saca a espada do guarda e corta a orelha do soldado. Isso tudo é ansiedade. Porque ele imagina na sua ansiedade, nossa, se eu não fizer algo, alguma coisa vai acontecer. Então, amada, acaba se tornando uma pessoa explosiva. Esse era Pedro. Mas Pedro aprendeu que quando você estiver ansioso, lança sobre ele. Eu estou a noite inteira sem dormir, porque amanhã eu vou fazer uma entrevista, talvez vou numa audiência, ou vou ter que resolver um problema muito sério. É natural que as pessoas fiquem durante a noite preocupadas, ansiosas, angustiadas. Mas a palavra de Deus diz que quando você lança no Senhor, e diz, Senhor, essa preocupação não é minha, é sua, porque a partir de agora eu entro no descanso, o Pai vai virar para ti, e vai fazer você ter uma noite em paz, e o outro dia vai dar tudo certo. Jesus faz duas promessas maravilhosas, que o Pai enviaria o Espírito Santo para nos ensinar a respeito de todas as coisas, e que Ele deixaria a sua paz. Jesus disse, a minha paz eu vos dou. Se nós temos a paz que foi enviada pelo Senhor, a única coisa que faz com que eu não assuma, ou que eu não viva essa paz, é quando eu deixo o diabo colocar ansiedade no meu coração. Esse é o desejo de Jesus para nós, guardar o nosso coração, porque toda acusação, toda ansiedade que nós passarmos a desfrutar, nós não teremos paz com Ele, pelo contrário. Pastor, o que é viver no descanso? É viver confiante que o amanhã será melhor. Mas se eu começar a pensar no amanhã, eu vou ficar ansioso. Então, essa é a diferença. Não fique ansioso pelo que há de comer, pelo que há de vestir. Se a gente parar friamente, todos que estão aqui, imaginar assim, olha, minha esposa está grávida, ou a mulher, né, que está grávida, fala, essa situação do país, essa crise, desemprego que o país está passando, como que vai ser o meu filho? Será que vai ter escola para ele? Será que vai ter, sabe, sei lá, saúde, né? Será que eu vou conseguir pagar um bom convênio? Será que eu vou conseguir dar uma casa própria? Se nós começarmos a colocar todas essas questões, que são válidas,
mas lançando preocupação e nos acusando daquilo que nós deveríamos fazer, amado, ninguém sai de casa. Se você começar a assistir televisão e você vê tanta desgraça que acontece, e você ficar com medo de sair na rua porque vai ser assaltado, sabe o que vai acontecer? A ansiedade ela vai tomar conta do teu coração e você não vai conseguir fazer nada. Deixa o mundo ficar ansioso e preocupado. Nós devemos ficar no descanso, porque foi para isso que o Senhor nos chamou. Deus fez o mundo em 6 dias. No 7º ele descansou. E do 6º para o 7º foi criado o homem chamado Adão. E o primeiro dia de vida de Adão era o dia do descanso. Pensou você entrar numa empresa, uma multinacional, que você vai ser muito bem remunerado. Aí você entra, assinou todos os papéis, você vai para trabalhar, ele fala, não, pode ir para casa, você tem 1 mês de férias. Olha que coisa boa. Você fala, mas eu nem trabalhei, fique em paz, o dinheiro já está na tua conta. Adão viveu isso, irmãos. Ele não precisou fazer nada, ele realmente entrou no descanso, porque Deus prepara para nós o descanso. Imagine uma situação semelhante. Eu quero aproveitar o Mateus que está ali no colo do Bruno. E o Mateus, ele pede a mamadeira. Aí a mãe dele fala, eu não vou pegar. O Bruno fala, eu também não. Aí olham para ele, Mateus tem o quê? 2 anos? 2 anos. Mateus, se vira. Está em cima do armário, dá um jeito. Vai lá e pega. Isso é justo? Você sabia que Deus, quando olha para mim e para você, que nós queremos fazer alguma coisa que é para Ele fazer, Ele se entristece? Sabe por quê, amado? Porque Deus tem prazer em te abençoar. Diga isso para o teu irmão. Deus tem prazer em te abençoar. Porque se Ele não tivesse esse prazer, amado, Ele não pedia para que nós entrássemos no descanso. Na velha aliança, no Velho Testamento, para que você alcançasse algo de Deus, você tinha que levar uma oferta, você tinha que fazer um sacrifício, você teria que pagar algum tipo de penitência. Na velha aliança. Na nova aliança em Cristo, no tempo da graça, nós entendemos que tudo já foi feito e que o nosso único trabalho é descansar no Senhor. Amém? Vamos ficar em pé, por favor, Tânia.